Brasilinas e brasilinos! Fala, meus queridos sobreviventes do inferno fiscal do Bananil! Sejam muito bem-vindos ao nosso humilde puxadinho da indignação, o único canal onde a realidade política brasileira humilha qualquer roteirista de ficção científica distópica. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Puxa a cadeira, prepara o estômago e pega o seu calmante tarja preta, porque hoje o circo não só pegou fogo, como o palhaço do Planalto tá jogando gasolina com as próprias mãos. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Sabe aquele tiozão bêbado e inconveniente na festa de Natal, que arruma briga com o vizinho, xinga a síndica e depois fica choramingando no canto porque ninguém quer dar moral pra ele? Senhoras e senhores, com vocês, a diplomacia do nosso eterno verdugo, o descondenado das 9 falanges. Hoje é dia de crossover épico, nível Vingadores do Caos. Tem gringo pistola lá no Capitólio, tem o Javier Wolverine Milei ligando a motosserra do deboche, tem o Brasil tomando bloco duplo no WhatsApp das potências e até o boato de tropa de elite americana fazendo tour no nosso quintal. Muito bem, vamos abrir os trabalhos por onde a internet não perdoa e os Estados Unidos, pelo visto, estão perdendo a paciência. Um belo dia, o deputado republicano Carlos Gimenez, lá da Flórida, aquele lugar abençoado onde você chuta uma árvore e caem 3 brasileiros fugindo da Receita Federal, acordou e escolheu a violência diplomática. O cara simplesmente jantou o Lula nas redes sociais e postou uma imagem que é pura poesia visual. O que o espera? Olha para essa obra-prima! A inteligência artificial é, de fato, a maior invenção da humanidade depois da picanha metafórica. Pegaram aquela cena antológica do ditatorzinho bigodudo da Venezuela sendo devidamente convidado a se retirar, meteram a cara amassada do Lula no lugar, encaixaram uma garrafinha de 51 na mão, porque o roteiro exige fidelidade ao personagem, e pronto. Nasce um clássico instantâneo da humilhação internacional. Mas o deputado não parou no meme, não. O texto foi uma voadora de coturno com os 2 pés no peito do meliante de São Bernardo. O ódio e o desprezo com o qual o delinquente Lula da Silva de Brasil se expressa, em relação ao nosso secretário de Estado Marco Rubio, provém diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista. Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco. Achou que acabou a humilhação do dia? Não! A internet é uma vila mix e o dono da festa do Twitter, vulgo X, estava de bobeira. Quem estava passando pelo feed viu essa postagem totosa? Ele mesmo, o terror dos canhotos, o homem que sussurra para as motosserras, o presidente que não tem medo de falar a verdade, Javier Milei. No. A ver, es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa. Milei, que não perde a chance de dar uma paulada no painho dos 9 dedos, foi lá e deu aquele RT maroto, cheio de segundas intenções. Ele compartilhou o post do gringo descascando o Lula e colocou apenas uma legenda, uma palavrinha mágica que destrói reputações. Ups! Este final de semana, ele republicou um tweet, um post no X, o antigo Twitter, de uma conta brasileira que referencia um deputado dos Estados Unidos, um deputado republicano, o deputado Carlos Gimenez, que escreveu o seguinte, que Lula é um criminoso, corrupto e comunista condenado como Miguel Díaz-Canel em Cuba, o presidente de Cuba, Daniel Ortega na Nicarágua e Delcy Rodrigues na Venezuela. A única diferença é que ele ainda não conseguiu transformar o Brasil em uma ditadura socialista. Foi isso que escreveu o deputado Carlos Gimenez pelas redes sociais. Publicação essa, então, compartilhada pelo presidente Javier Milei, que é um usuário assíduo das redes sociais. Velho, isso não é diplomacia de Estado. Isso é 5ª série do ensino fundamental puro. Nível, sua mãe é aquela. Eu confesso que eu tô amando cada segundo dessa baixaria. O Milei basicamente olhou para o Itamaraty, pegou um galão de gasolina, jogou um fósforo e saiu sorrindo para a câmera lenta.
Milei saca motosierra durante caravana en Argentina. Mas vamos falar sério agora, cambada. O bananinho do PT está conseguindo uma proeza histórica, um feito que nem o roteirista mais chapado de Hollywood conseguiria imaginar. Nós estamos rompendo relações com o nosso próprio hemisfério simultaneamente. Você queria isolamento global, companheiro? Toma isolamento na veia! Como resposta aos merecidos xingamentos e verdades ditas pelo Milei, o governo brasileiro resolveu ter um chilique de criança mimada e rebaixar as relações com a Argentina. Sabe o nosso embaixador em Buenos Aires, o Julio Bitelli? Foi chamado de volta para o cercadinho e o Itamaraty deu a ordem. Fica por aí, meu filho. Não volta pra lá tão cedo que o chefe tá magoado. A relação Brasil-Argentina agora está no nível de encarregado de negócios. Basicamente aquele status de relacionamento no Facebook. É complicado. Você chuta o balde com seu maior parceiro comercial na América do Sul por puro melindre e ego ferido de um ex-presidiário. Aí a isentosfera pensa... Poxa, mas pelo menos com os States a gente tá bem, né? O Trump é brother. Doce ilusão, meus caros inocentes. No mesmo dia, isso é poesia trágica pura, de chorar de rir, o Departamento de Estado americano pegou o visto da embaixadora do Bananinho nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, e disse: Cancelado com sucesso, querida. Beijo, não me liga. Pela primeira vez em 200 anos de diplomacia, nossa embaixadora tomou um bloco, um unfollow histórico dos americanos. E por quê? Porque o Itamaraty, num surto de genialidade jumentil, resolveu negar vistos para funcionários do alto escalão americano primeiro, achando que estava abalando as estruturas do imperialismo. Os Estados Unidos deram o troco no ato e deixaram claro: a gente libera o papelzinho dela quando vocês pararem de palhaçada de Grêmio Estudantil. O Bananinho se isolou da Argentina e comprou briga com o Pentágono nas mesmas 24 horas. É um recorde mundial do Guinness Book da incompetência diplomática e do vexame internacional. This is fine. Mas segura a emoção que a palhaçada engrossa. Stalinácio, num evento do INPE, que teoricamente era para falar de satélite, ciência e tal, coisas que ele obviamente não entende, resolveu usar o palanque como palco de stand-up comedy fracassado. E quem foi a bola da vez? Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Mas ele tem um cidadão que não gosta do Brasil, que não gosta da América Latina e que é um bolsonarista, que é o homem secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Ele não gosta. Eu disse para o Trump, esse moço não gosta do Brasil. Não gosta, ele é um anti-latino-americano. Ou um latino-americano frustrado, porque ele foi embora de Cuba, o avô dele, o bisavô dele lá, ele nunca morou em Cuba, mas ele foi embora, ele é um descendente de cubano de Miami. Então ele odeia Cuba, odeia a Colômbia, odeia o Brasil. E ele faz as coisas diferentes daquilo que a gente conversa com o Trump. O Nove Dedos pegou o microfone com aquela voz de lixa e desceu a lenha diplomática. Chamou Rubio de bolsonarista, de anti-latino-americano e disse que o cara odeia o Brasil, odeia Cuba, o que é ótimo sinal, e odeia a Colômbia. E por que ele odeia na lógica delirante do molusco? Porque o Rubio é um latino-americano frustrado, descendente de cubanos que fugiram para Miami para não serem fuzilados ou passarem fome na ditadura que o Lula tanto ama. Isso não faz o menor sentido! Deixa eu ver se eu entendi a lógica transcendental do nosso líder supremo de Nove Dedos. A família do cara foge desesperada de uma ditadura sanguinária, comunista e miserável em Cuba, vai para os Estados Unidos procurar liberdade e oportunidade, e por causa disso ele odeia o Brasil? Não junta Lé com Cré, bicho. Na verdade, faz todo o sentido do mundo o Marco Rubio odiar o Lula, já que o Lula é fã de carteirinha, é financiador e advogado justamente da ditadura podre que expulsou a família dele de lá. Mas aí o questionamento paira no ar. Luiz, por que o Lula atacou o Marco Rubio com tanta fúria e poupou o Donald Trump? Ah, meus caros gafanhotos da geopolítica de boteco, prestem atenção nessa malandragem de sindicato. Stalinácio tem um medo pavoroso, um pânico genuíno do Donald Trump. O Trump é o bicho-papão da esquerda mundial, o monstro debaixo da cama do PT. Mas, ao mesmo tempo, o Lula ainda alimenta aquele sonho de adolescente deslumbrado de sentar com o Trump, tomar uma coquinha e ser respeitado pelos cachorros grandes do mundo. Ele até mandou essa no discurso, ó. Eu disse pro Trump que nós somos dois homens de 80 anos e temos que passar harmonia pro mundo. Harmonia!
Ele não consegue passar harmonia nem dentro do próprio partido, imagina para o mundo. Então, o que é que o Molusco faz? Ele terceiriza a culpa. Ele não tem coragem de bater no Trump porque sabe que a retaliação vem a cavalo e de tanque, então elege o Marco Rubio como o grande vilão de filme da Marvel, o alvo da vez para fingir valentia para militância ignorante. O plano genial do Lula é tentar colocar o Trump contra o seu próprio secretário de Estado. É uma estratégia brilhante se você estiver jogando War com crianças de 5 anos. Na vida real, é um desastre diplomático anunciado. E o karma, meus amigos, o karma é implacável. Ele não falha, não se atrasa, e no caso do PT, ele age no mesmo dia e com requintes de crueldade. Enquanto o Lula passava a tarde toda xingando o Marco Rubio lá no INPE, o Senado dos Estados Unidos estava trabalhando. E adivinha o que eles aprovaram, com gosto, o nome do novo embaixador americano para o Brasil. O nome da fera é Daniel Pérez. Confirmada a aprovação do indicado de Donald Trump para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Daniel Pérez foi aprovado, o nome do político republicano foi aprovado pela maioria do Senado americano, 51 votos. E quem é Daniel Pérez? Senta e chora na rampa do Planalto, companheirada. O cara tem 39 anos, é cria da Flórida, leal até a medula ao Trump, linha dura, republicano raiz e, adivinha só, é filho de cubanos, exatamente como o Marco Rubio que o Lula acabou de ofender. O Daniel Pérez odeia ditaduras de esquerda e tem urticária de comunista com todas as forças do seu ser. O Lula tomou o troco, o instant karma, no mesmo dia, na mesma hora. E agora o governo federal, como a imprensa já está soltando, está em pânico total, dizendo que o Pérez vem para cá só para tumultuar o processo eleitoral de outubro e fiscalizar as urnas mágicas. O 9 Dedos está numa verdadeira sinuca de bico, daquelas de bar de beira de estrada que cheira a cigarro e cachaça barata. Prestem atenção no tabuleiro de xadrez diplomático que o gêniozinho petista criou. Opção A. O Lula dá o agreement, que é o ok diplomático, o pode vir, e aceita o Daniel Pérez no Brasil. Se ele fizer isso, vai ter um aliado fiel e visceral do Marco Rubio infiltrado em Brasília, de binóculo, olhando cada picaretagem, cada licitação suspeita e cada deslize do governo petista bem de pertinho. Um fiscal gringo, linha dura e anticomunista plantado na capital. Opção B, o Lula nega a vinda do cara, dá um migué diplomático, ele segura a aprovação até depois das eleições, tentando ganhar tempo com alguma desculpa esfarrapada. Mas se ele fizer isso, meu irmão, isso é basicamente uma declaração de guerra direta ao governo Trump que está chegando. Vai ser a desculpa perfeita para os Estados Unidos aplicarem sanções pesadas, embargos econômicos e apertarem o cerco até o Bananil pedir pinico e o Lula ter que ir explicar as contas na Flórida. Eu não posso mentir. E para fechar o nosso show de horrores geopolítico com chave de ouro, com um diamante de deboche no topo, temos um tempero a mais. Uma pitada de teoria da conspiração que, confesso, deixa qualquer patriota com aquele sorriso de canto de boca de satisfação. O advogado Jeffrey Schickini soltou uma declaração no mínimo intrigante nas redes sociais. Segundo as fontes quentíssimas dele, e a gente sabe como essas fontes funcionam, forças especiais do exército americano, as famosas Delta Forces, a elite da elite, já estão operando em território brasileiro junto com a inteligência norte-americana. Ontem eu recebi uma informação quentíssima que forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no... Mas aí a gente é obrigado a juntar as peças no nosso quadro de detetive de filme policial de Hollywood. O deputado gringo Carlos Gimenez publica a foto do Lula com roupa laranja de presidiário e algemado. A legenda diz com todas as letras que ele vai ter o mesmo destino do Nicolás Maduro. E do nada surgem boatos fortíssimos de que as forças Delta estão fazendo turismo por aqui, treinando com a PF. Será, meus senhores? Será que estão apenas preparando o terreno para levar o Lula para dar um passeio inesquecível de jatinho com agentes do FBI, num belo estilo Maduro de ser, com capuz na cabeça e tudo? Eles estão deixando a gente sonhar.
Talvez, apenas talvez, aquela imagem maravilhosa gerada por inteligência artificial que o deputado americano postou não seja tão fora da realidade assim, afinal. O futuro a Deus e ao Pentágono pertence. Já pensou que ironia divina? O Maduro caiu numa operação cinematográfica parecida e o Lula está trilhando o mesmo caminho de tijolos vermelhos. E hoje o Brasil, sob o comando dessa quadrilha, apoia ditaduras sanguinárias, vira as costas para o mundo livre, abraça a escória comunista da América Latina e ofende a maior potência global dia sim e o outro também. Quem planta vento, colhe tempestade. Ou, no nosso caso, quem planta bravata de palanque, colhe sanção econômica e isolamento diplomático total. E, quem sabe, uma visita surpresa das Forças Delta batendo na porta do Alvorada de madrugada. Porque você é o grande amor da minha vida. É isso, pessoal. Se o roteiro de Team América se repetir por aqui, é bom o Lula já ir ensaiando a delegação de marionetes, porque a próxima viagem de jatinho pode ser sem escala e sem direito a picanha. Experience the future. The world's leading displays,